E a questão do zumbido é que o zumbido não é uma doença, é um sintoma, certo? É um sintoma bastante complexo e a gente pode dizer que de 20 anos para cá a compreensão evoluiu muito, embora a gente ainda tenha várias lacunas para preencher, mas a compreensão evoluiu muito. Então, se você pegasse há 20 anos, você não, a maioria dos pacientes se dizia para eles que não havia muita coisa a fazer e que ele teria que conviver com aquele sintoma. O que nem sempre é uma coisa muito fácil. Mas hoje em dia a gente tem uma compreensão bem melhor, embora ainda não exista um tratamento universal, né? Porque é um sintoma que difere muito de um paciente para outro. Então, na verdade, ele é um sintoma e ele é comum, assim, dentro da sua percepção, né, muito focada nisso. A maioria das patologias, das doenças, tem esse sintoma do zumbido? Assim, a maioria dos estudos de prevalência que já foram feitos estima uma prevalência que vai oscilar aí entre 15% e 25% da população. Se você pegar a faixa etária idosa, essa prevalência vai aumentar um pouquinho, tá? Existe uma relação muito clara entre o zumbido e alteração na audição. A grande maioria dos pacientes tem um problema auditivo. Esse problema pode ser leve, esse problema pode ser moderado, esse problema pode ser severo. Depende. Alguns pacientes precisam, por exemplo, de uma prótese, que é um aparelho, outros não. Esse problema auditivo pode ser até temporário e pode ser tão pequeno que uma audiometria convencional não o detecte. Agora, o interessante do zumbido é que a grande maioria dos pacientes, eu diria que 4 em cada 5 pacientes, simplesmente não dá a menor bola para ele. Não liga. O barulho está ali, eu tenho muitos pacientes, você nem procura o médico, você pergunta e fala que tem um barulhinho no ouvido. Alguns pacientes procuram o médico porque o barulho apareceu e eles querem só saber se tem alguma doença grave por trás disso. E depois que você faz toda a pesquisa que tem que fazer e detecta que não tem nada grave, eles nunca mais aparecem. Mas 1 em cada 5 pacientes tem um incômodo suficiente para demandar um tratamento. E, na imensa maioria dos casos, na imensa, não existe nenhum problema grave por trás do zumbido. Não é causado por nada realmente grave. Geralmente é o quê, né? Porque aquele zumbido, porque acredito que devem existir níveis, né? Você disse que até o que a pessoa nem nota, ou nota muito pouco e fica ali e deixa passar, um moderado até aquele incômodo insuportável. Sim. Geralmente é o quê? Cada um desses níveis pode ser algum tipo de patologia, de doença, de situação? Mais ou menos. É um sintoma bem complicado. Eu diria para você que, assim, muito poucos médicos, até mesmo os otorrinolaringologistas, acabam se interessando por isso. Não é um sintoma fácil. E pode ser um pouco frustrante tratar zumbido. Mas é um pouco frustrante para quem quer um resultado, para quem quer um tratamento único e não quer pesquisar o problema realmente como deve ser. O que você tem início é uma alteração no sistema auditivo, a perda auditiva. Essa perda auditiva, ela vai ser percebida pelo cérebro. E o cérebro, ele vai deflagrar uma série de mecanismos que a gente chama de neuroplasticidade para tentar compensar aquela perda auditiva. Em alguns casos, essa plasticidade vai acabar se tornando uma coisa ruim, que é o que a gente chama, entre aspas, de plasticidade do mal, e vai acabar gerando uma atividade elétrica, e a linguagem que o cérebro entende é elétrica, vai gerar uma atividade elétrica nas vias auditivas
que não é gerada por um som externo. Então, aquele barulho que a pessoa ouve na cabeça ou nos ouvidos, ele não está em correspondência com nada que o esteja gerando. E essa atividade elétrica, ela vai sendo perpetuada, né? Ela vai sendo mantida dentro da pessoa. E aí, em cima disso, porque as conexões cerebrais são muito complexas, você vai ter a interação com o que a gente chama de sistema límbico, que é uma área do cérebro ligada às emoções e tudo mais. Você vai ter conexões, por exemplo, com as vias trigeminais, que é um outro nervo craniano, e aí você tem relação com a coluna cervical, você tem relação com as articulações temporomandibulares. Em alguns casos, você pode ter ligação com outros sistemas, outras áreas do córtex cerebral. Então, é um negócio muito complexo. Assim, muitos desses pacientes são bastante ansiosos ou têm quadro depressivo associado. Essa associação é muito frequente. Então, aí você entra na situação: o zumbido está gerando ansiedade ou a ansiedade está piorando o zumbido? É uma via de uma via dupla, de mão dupla, entendeu? Então, realmente é um sintoma bastante complexo.